Olá, Carlos Borges aqui, e nós vamos ler um artigo. Até vou fazer resenha do artigo também, mas vou ler o artigo aqui num dos nossos módulos aí na comunidade. O artigo de Marco Antônio Coutinho Jorge é sobre psicanálise. Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Pereira Travassos. A epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização. Também vou disponibilizar o artigo aí, o link para o artigo aí nas descrições dos vídeos. Como é um longo, acho que nós vamos dividir em algumas partes. A epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização. Na síntese aqui, na capa do artigo, este artigo explora questões relativas à transexualidade, partindo da noção psicanalítica da histeria como estrutura básica do sujeito. As impressionantes epidemias de histeria ocorridas ao longo da história revelam como a histeria produz questionamentos radicais sobre o enigma da diferença sexual dirigidos ao saber dominante de cada época. Para responder à questão sobre qual é o lugar da histeria na contemporaneidade, lançamos a seguinte hipótese. A mais significativa forma assumida pela histeria hoje é a epidemia de transexualidade, produzida no encontro com o discurso da ciência dominante na cultura globalizada. Palavra-chave: psicanálise, histeria, transexualidade, epidemia. É impressionante a crescente incidência das manifestações ligadas à transexualidade nas últimas décadas e hoje se espraiam em toda a cultura, do consultório de psicologia à novela de televisão. Um raro quadro psiquiátrico tem agora presença espetacular na mídia. Ao pesquisarmos numa plataforma de busca transgêneros famosos, surge em primeiro lugar 10 transgêneros famosos, que lista homens e mulheres trans. Uma nota: os sintagmas homem trans e mulher trans designam, respectivamente, mulheres e homens que mudaram seu gênero ou que se mutilaram, mas continuam no mesmo gênero. Mas sigamos aqui. Que estão sempre presentes na mídia. O cabeçalho afirma: nascer com determinado sexo e não se identificar com ele é o drama de muita gente. Tem mais uma nota aqui, recuperado em 14 de maio e tal. Ele dá o link, vai estar tudo aí na descrição. Vamos ao texto. Essa frase generalizante, que não poderia ser ouvida há algumas décadas sem produzir mal-estar na maioria das pessoas, hoje pode ser dita sem causar maior espanto. O que ocorreu para que atualmente nascer com a alma feminina num corpo masculino e vice-versa seja reconhecido em todo o mundo como uma condição que deve receber da medicina total apoio e incentivo, visando a mudança da anatomia corporal. Esse artigo explora, por meio da psicanálise, essas e outras questões. Abordaremos alguns elementos da transexualidade e suas manifestações, assim como examinaremos a estrutura do sujeito, tal como concebida pela psicanálise, mediante os aportes trazidos por Jacques Lacan à obra de Sigmund Freud. A histeria ocupa aqui um lugar privilegiado e veremos, pelo histórico de suas epidemias registradas ao longo dos séculos, o quanto a histeria, a estrutura básica do sujeito, tem o poder de produzir questionamentos radicais sobre o enigma da diferença sexual.
Muitos pesquisadores, dentre eles Sônia Leite e Denise Maurano, já indagaram qual é o lugar da histeria na contemporaneidade. Nossa hipótese é de que ela se manifesta, entre outras formas, principalmente por meio dos fenômenos ligados ao gênero. A atual frequência epidêmica dos casos de transexualidade nos permite supor que ela pode ser a mais importante forma odierna de histeria produzida no encontro com as ciências médicas, que, por sua vez, reduzem e banalizam os conflitos do sujeito com o seu sexo, incitando-o a buscar o chamado processo transexualizador. A transexualidade, subtítulo na medicina e na psicanálise. Sabemos que a ideia de transição de um sexo ao outro já surgira pontualmente na mitologia grega pela voluptuosa história de Tiresias, que, ao ser punido pelos deuses, viveu parte da vida como mulher, o que lhe possibilitou experimentar dois campos de gozo e revelar que a mulher goza mais do que o homem. Contudo, o transexualismo, como desconforto entre o sexo anatômico e o desejo de adequação ao gênero através da transformação do corpo, só pode ser entendido a partir do momento em que a medicina proporcionou, através de seus avanços, intervenções que visavam atender à demanda transexual de estabelecer a correspondência entre sexo e gênero. Os primeiros médicos a se interessarem pela exploração das patologias sexuais ligadas ao que hoje podemos chamar de questões de gênero foram Magnus Hirschfeld e Henry Havelock Ellis, sendo que a literatura indica que Hirschfeld foi o primeiro a utilizar o sintagma transexualismo psíquico. Juntos descreveram os quadros clínicos de travestismo e conismo, respectivamente. Além, alguns registros indicam que a primeira descrição de um caso que pode ser entendido como transexualismo foi feita pelo alienista Jacques-Jean-Étienne Esquirol em 1838, classificando como demonomanie. Foi o médico generalista David O. Caldwell que cunhou em 1949 o sintagma psicopatia transexualis, num artigo homônimo publicado na revista Sexology, definido como o mais incomum dos desvios sexuais, o desejo mórbido patológico de ser um indivíduo completo do sexo oposto. Esse desejo é tão forte que o indivíduo insiste, mesmo sendo impossível, submeter-se à cirurgia que o transformaria numa mulher completa, ou ela num homem perfeito, esclarece o editor da revista. Em 1953, um ano após a intervenção cirúrgica realizada em George Jorgensen, nota aqui para esse rapaz, um jovem americano de origem dinamarquesa que passou a adotar o nome de Christine Jorgensen após procedimento cirúrgico. Então, considerado o caso Princeps de cirurgia de transgenitalização, o endocrinologista americano Harry Benjamin definiu o transexual, homem ou mulher, como um indivíduo biologicamente normal, sem genitália ambígua, porém profundamente infeliz com o seu sexo. Para Benjamin, os verdadeiros transexuais seriam aqueles que, diferentemente dos travestis, sentem-se pertencentes ao sexo oposto, não bastando-lhes a mudança da aparência sexual conferida pelas vestimentas.
Assim, segundo ele, o principal fator que para estabelecer a diferença entre travestismo e transexualismo seria o desejo de, através de cirurgias, fazer a adequação do corpo, incluindo a genitália. Citação: o transexual, entretanto, coloca toda a sua crença e futuro nas mãos do médico, particularmente o cirurgião. Esses pacientes querem passar pela cirurgia de correção, então chamada operação de conversão, para que, assim, o corpo possa assemelhar-se àqueles do sexo ao qual sentem pertencer e desejam pertencer ardentemente. O desejo de mudar de sexo tem sido conhecido por psicólogos há muito tempo. Esses pacientes eram raros. Sua anormalidade tem sido descrita por jornais científicos no passado de várias formas. Por exemplo, como inversão sexual total ou inversão do papel sexual, além de algumas tentativas com psicoterapia, num fracassado, entre aspas, esforço de curá-los de seus estranhos desejos. Medicamente, nada foi ou pôde ter sido feito por eles. Provavelmente, muitos foram parar em instituições mentais, alguns na prisão, e a maioria como miseráveis, membros infelizes da comunidade, a não ser que cometam suicídio. O cenário mudou apenas por causa dos grandes avanços na endocrinologia e técnicas cirúrgicas. Benjamin, 1966, página 11, grifos nossos. Voltando ao texto, assim, a ratificação da demanda do transexual pelo discurso médico surge desde o início como uma necessidade imprescindível. A repercussão do caso de Christine Jorgensen provocou um aumento significativo no número de pessoas que buscaram na cirurgia e na terapia hormonal a possibilidade de resolver o conflito causado pelo sentimento de ter um corpo em desarmonia com a sua própria imagem, algo que nem sempre se refere especificamente à genitália, mas, inevitavelmente, coloca a identidade sexual em questão. Lia Amorim e Marco Antônio Coutinho Jorge, 1982, apontaram a dificuldade da psiquiatria em lidar com o transexualismo, relacionando a construção dessa categoria nosográfica com influências morais e ideológicas que requerem uma avaliação minuciosa. A absoluta uniformidade da descrição do quadro clínico por diferentes autores chama a atenção quanto à falta de espaço para qualquer dúvida ou interrogação em relação à diferença sexual, como se o saber científico não suportasse a emergência do não saber. Assim, não é possível deixar de salientar que a cristalização imaginária inerente à certeza do transexual sobre sua pertença ao sexo oposto é imediatamente acompanhada pela proposição curativa do saber médico. É, de fato, bastante surpreendente que surge aqui a oferta feita com absoluta falta de questionamento pelo discurso médico, que oferece como, numa linha de montagem, a escolha do gênero e suas insígnias, tal qual uma esteira de produção industrial, sendo o objeto de consumo o corpo. Como considerou Jean-Pierre Lebrun, esta é uma medicina de pura e simples resposta à demanda. E aí nós vamos parar a leitura aqui e seguiremos, para o vídeo não ficar muito longo, seguiremos para a parte 2. Oldway aqui, a nossa comunidade, eu sou o Carlos Borges, obrigado por assistir e até a próxima, se Deus quiser.